10 horas. Não, também se quiser pode ser. Amanhã é feriado, não tem problema. Até 10 para as 9. Boa noite a todos. É uma alegria grande aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, em nome de toda essa espiritualidade amiga que sentimos aqui presente, com certeza Maria Angélica, né? E acima de tudo em nome de Deus, para refletirmos em torno do que a doutrina espírita tem a nos colocar, a nos falar em relação ao desânimo. Primeiramente, queremos agradecer muito essa oportunidade, né, de aqui estarmos, e mais uma vez agradecer o carinho de todos os irmãos encarnados e também os desencarnados que nos envolvem, né? Essa palestra, O Perigo do Desânimo, nós fizemos a primeira vez na UMEP, no ano passado, no mês de agosto, um mês antes do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Que é o mês onde mundialmente se trata, é o mês de prevenção ao suicídio, né? De prevenção ao suicídio, que se trata no mundo todo as preocupações em relação a essa questão alarmante para todos nós. Fazendo um estudo simples, que o nosso objetivo aqui não é de dar dados estatísticos, mas fazendo um pequeno levantamento, no Brasil ocorrem 33 suicídios a cada 1 hora, ou melhor, a cada 24 horas. É 1,37 suicídio por hora, dia. Petrópolis é a terceira cidade, é o terceiro município em nosso país com maior índice de suicídios. E só são contabilizados os que a mídia não consegue camuflar de alguma forma, né? Por ser cidade turística, aquela coisa toda, né? Então muito consegue ainda se esconder em relação ao suicídio. E nós sabemos que é algo em que todo o religioso, sobretudo o espírita, sem desmerecimento de nenhuma doutrina, por sabermos as causas futuras desse ato impensado do irmão suicida, que na verdade ele não quer morrer, ele quer se livrar do mal, do problema. Então cada um de nós, acima de tudo, cristão, temos compromisso. Podemos pensar que não, né? Eu faço a minha parte, digo por mim, né? Sem a gente julgar. Mas nós, acima de tudo, cristãos, temos compromisso com a questão do suicídio. Nenhum de nós está vacinado 100% de não ter pensamento suicida. Nenhum de nós. Com certeza, na nossa existência de espíritos reencarnados, em algum momento já pensamos ou ainda vamos pensar. Ou já pensamos e vamos pensar novamente. Quando falamos que nós, espíritas, sobretudo, temos muito compromisso com a questão do suicida, é porque nós sabemos e compreendemos de uma forma racional, não de uma forma imposta, o porquê dos suicídios, o porquê da causa, o que acontece com o espírito, que estamos mergulhados num fluido com ondas, pensamentos de espíritos reencarnados, desencarnados. Estamos imersos nessa psicosfera, nessa ambiência espiritual, não é? E quando falamos, afirmamos que podemos receber essas influências de desistir da vida,
muitas das vezes não é só por nós. Muitas das vezes é de nós, né? Senão a gente coloca a culpa nos espíritos desencarnados de tudo que nos acontece de ruim. Mas é muito natural que a gente receba essa influência dos nossos irmãos desencarnados. Essas ondas. E aquele irmão que tem mais sensibilidade, ele recebe de uma forma mais ostensiva, se assim podemos colocar. Né? Então, nós temos esse compromisso de nos conhecer, de nos vigiar, para que, se um dia formos acometidos por esse pensamento, por essa vontade, não deixar que esse pensamento, essa vontade, venha de onde vier, seja do nosso íntimo, nos seja sugerida, não deixar criar raiz, se tornar pensamento fixo. Não? O outro grande compromisso que nós temos, sobretudo de espíritas em relação ao suicídio, em relação a cristão, que somos acima de tudo, é o de escutarmos o nosso próximo. É o de esclarecermos o nosso próximo, de acolhermos, de consolar. Isso não quer dizer que nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, botar debaixo do braço, né? E ir para a praça pública pregar, ou então, não é assim. Nós sabemos que a espiritualidade, ela nos utiliza como ferramentas no auxílio do nosso próximo. Na Praça Florida de Livros, quantos atendimentos fraternos nós fizemos? Quantos? Estávamos lá, envolto aquelas vibrações de luz, de amor, e a espiritualidade encaminha aquele irmão que está com um pensamento diferente, que não está vendo mais luz no fim do túnel, que se sente sem saída. E a espiritualidade, o guia espiritual daquela pessoa vai encaminhando. Vai lá na praça, dá para ir lá na praça, lá, tem uma música, o Gandolfo está cantando. Aí chega na praça, o Gandolfo está cantando a vida. Aquela pessoa escuta aquela melodia, se sente tocada. Aí vai na banca do livro e começa a falar com uma pessoa que está lá. Olha, eu estava pensando bobagem. Eu estava lá no final da avenida. Nós, petropolitanos, falamos avenida, né? O petropolitano fala avenida. Então, eu estava lá no final da avenida, eu estava pensando e alguma coisa disse, eu tenho que ir na Praça Dom Pedro, vai lá, vai ver o Dom Pedro. Vai lá, dá uma volta, lá tem tantas flores. E realmente, flores de luz caíram sobre a Praça Florida. Livros de luzes foram abertos. Essa pessoa vai e conversa com as pessoas. E se abre o coração e diz, eu estou sem saída, o que eu faço? Olha o nosso compromisso. Quantas vezes, eu digo por mim, né? Tem que puxar minha orelha. Às vezes um irmão nos chama na rua, Mauro, vem cá, ou não sei o quê. E a gente, com o tempo corrido, a gente não para dar atenção àquele irmão. Não é? Quantas vezes, hoje, se isso acontece comigo, se na hora eu não dou muita atenção, eu vou na pessoa, vem cá, irmão, já aconteceu, outro dia na avenida, aconteceu. Acontece. Eu falei, vem cá, o que houve? Eu estou com pressa, mas o que você está precisando? Ai, não, eu só queria te dar um abraço, que eu estou com saudade de você. Eu falei, que bom. Porque vai que aquele irmão está passando por algum problema e eu perdi uma oportunidade de ajudar. Olha só. Não? Então esse é o nosso compromisso. Acima de tudo, conosco mesmo. Porque nos colocamos numa posição de recebermos o Consolador prometido através das luzes do Espiritismo. O Evangelho de Jesus através da luz
do Espiritismo. E assim, nós somos aquele soldado, porém ferido, machucado, mas que ainda caminha a carregar, a ter oportunidade de carregar aquele outro que está sem uma perna, que está numa condição mais difícil que a nossa aqui na Terra. Mas lembrando que, acima de tudo, nós estamos aqui para sermos felizes. E para ser feliz não tem outro caminho que não da caridade. Não basta não só fazer o mal, temos que fazer o bem acima de tudo. E esse bem começa com a gente, em primeiro lugar. Começa com a gente nos vigiando os pensamentos que nós recebemos, vigiando aquilo que adentra sobre a minha retina ocular, o que apetece os nossos ouvidos, o que principalmente sai da nossa boca, né? Porque, como Jesus nos ensinou exemplificando, o que sai da boca é o que está cheio o coração. Então, se em algum momento, aí nós falamos para espíritos encarnados e desencarnados, que sabemos que a Assembleia aqui está grande. Se em algum momento pensamos em suicídio, tentamos o suicídio, os encarnados não lograram, né? Não vamos nos culpar. Vamos ter a visão da responsabilidade da nossa irmã Joana de Ângeles, mentor espiritual do Divaldo Pereira Franco, médium baiano, que no dia 3 agora, de maio, irá completar 91 anos. Vamos ter essa visão da responsabilidade. Tentei, não consegui, graças a Deus. Porque muitos de nós, ou a grande maioria de nós, trazemos uma culpa mórbida que não sabemos de onde vem. Essa culpa inquietante, né? Mas essa morbidez culposa, vamos dizer assim, é ela que nos move a caminhar para frente, a nos melhorarmos cada dia mais. Cada dia mais. E é muito bom termos a doutrina espírita a nos revelar, a nos esclarecer, a nos explicar, no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, tal situação tão importante. Vamos caminhar um pouquinho, né? Senão nós não passamos os slides. E com o Evangelho de Jesus e com os esclarecimentos de Kardec, porque Kardec veio não só nos revelar o mundo espírita, nos mostrar a transcendência de Deus na sua simplicidade, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências dos mundos habitados, mas acima de tudo, Kardec veio esclarecer, tirar os véus, dar entendimento àquilo que Jesus não podia falar abertamente ao seu tempo. Porque ele falava por parábolas, que a gente precisava dessas histórias, dessas comparações com a cultura da época. Jesus usava da cultura da época, as estações do ano, a singeleza da lavoura, para contar as suas histórias e que elas pudessem ser entendidas a cada um segundo o seu entendimento e segundo o seu momento. Até hoje, muitas das vezes nós espíritas ainda não compreendemos ainda muita coisa, né? Imagina nós naquele tempo. Mas Kardec vem esclarecer sobretudo o que o Cristo não pôde falar abertamente. E Kardec tira esses véus. O Espiritismo tira esses véus, para que a gente hoje possa
nos colocar nesse contexto de espíritos imortais que somos, com responsabilidade sobre os nossos atos, sobre a nossa existência, sobre os nossos porquês. Não? Nós somos responsáveis por tudo que recebemos. E a doutrina espírita, de uma forma sem imposição, nos mostra como isso ocorre. Quer ver que legal? Se nós tirarmos a reencarnação, fica difícil explicar a questão da justiça divina. Todos nós já ouvimos falar na justiça divina em doutrina espírita. Ou fora da doutrina também, né? Há outras interpretações para essa justiça divina, que não é a interpretação de Kardec. Mas tirando a reencarnação, nós não vamos explicar porque, sem nos aprofundarmos muito, mas por que renasce um espírito, um ser sem os braços e sem as pernas, ou com um certo grau, como Kardec colocava, de idiotia, que hoje nós chamamos de nossos irmãos especiais com várias patologias mentais, né? Que não tem nenhuma condição por si só suster a sua vida, se manter vivo, vai viver a vida toda dependendo de outro ser. Se a gente tirar a reencarnação, não tem justiça. O que esse ser fez para renascer nessa condição? Não? Ah, Deus assim o quis, para que nós, que aparentemente somos sãos, né? Que não temos esses problemas, temos problemas morais muito piores, né? Acho que não temos esses problemas para fazer o bem para com eles. Eu já ouvi essa resposta. Aí Deus não é justo, cria um ser para, entre aspas, né, ser desgraçado por toda uma existência, depender dos outros. Desgraçado é uma palavra pesada, né? Depender dos outros. Apagam essa palavra. Né? Fica difícil. Não tem como explicar. Agora, se compreendemos que é um ser que já existiu, que está sofrendo, colhendo aquilo que plantou, pois a lei de ação e reação, causa e efeito está em nosso ser. E que aquela condição a qual ele vem é melhor para ele crescer, para ele evoluir. E muitas das vezes, nós não podemos generalizar. Tem espíritos que escolhem vir nessa condição limitada para evoluir mais rápido. E também fazer com que as pessoas que estão ao seu redor aprendam pelo amor aquele exemplo, né, de desprendimento. Nós já vimos casos assim que o espírito escolheu vir daquela forma. Geralmente não é assim, mas há as exceções. Ele escolhe vir, auxilia os pais, a família, a sofrer resignadamente, né, a passar por essas questões resignadamente, que para ele não é um sofrimento. E, acima de tudo, evolui mais rapidamente. Há casos assim. Mas a grande maioria não. São espíritos que cometeram suicídios, levaram muitos irmãos com seu fluido, né, seu magnetismo, a sua mediunidade no passado, ao erro, destruíram coletividade e que vêm dessa forma para expiarem. É a provação que não tem como passar. Nós temos também a oportunidade de passar por tais provações pelo amor. Não é? Podemos também passar pelo amor, literalmente pelo amor, sem vir com essa limitação. Mas há esses irmãos que preferem vir assim. Não por necessidade, mas acima de tudo por amor. Está tranquilo, gente? Estamos falando tranquilo. Então tá, vamos seguir aqui. Então vamos analisar
o que é o desânimo? O desânimo é falta de ânimo, desalento. Então, quem é desanimado não tem ânimo, é desalentado, né? O interessante é que nós vamos fazer o estudo até 9 horas, não, até 10 para 9, vou ter que correr um pouquinho. O interessante é que nós vamos ver o estudo na visão nossa, né? A nossa visão aqui da matéria, mas na visão espiritual também. Porque o desânimo, muitas das vezes, ele começa com uma simples tristeza que vai se enraizando, passa por um desânimo mais profundo e chega até a depressão. Muitas das vezes esse desânimo ele é de ordem física, orgânica. A pessoa às vezes se alimenta mal, não tem certos nutrientes que vai segregar certos hormônios, são as inas, né? Serotonina, dopamina e por aí vai, e vai ter uma baixa hormonal que vai dar um desânimo. O estresse, nós vamos ver isso tudo. Tudo na parte física. Né? A questão do estresse, as doenças infecto-contagiosas que também podem levar ao desânimo, à depressão. Nós vamos analisar profundamente a depressão. E vamos ver na visão acadêmica, tudo baseado em Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo, no livro Vitória sobre a Depressão, e também nesse livro aqui, Episódios Diários, né? E vamos ver essa questão como é que é. Então, vou jogar aqui no ar para a gente pensar. Será que o desânimo, a depressão, ela é somente de ordem física? Ou ela é sempre de ordem espiritual? Ou pode ser os dois? Quando a gente fala de ordem espiritual, é a influenciação espiritual perniciosa. As chamadas obsessões, nós chamamos nossos irmãos de obsessores, mas que são espíritos que estão vindo nos cobrar aquilo que nós tiramos deles no passado. Isso é a mais natural da obsessão. São os nossos irmãos desencarnados que influenciam nós encarnados, mas ela pode ser, a ação maléfica pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, essa via aí, mas o mais comum é do desencarnado para com a gente. E estudando Kardec, nosso querido Kardec, ele nos mostra que a maioria das vezes nós é que fomos os verdadeiros algozes desses irmãos, que devemos ter toda a compaixão para com eles, mesmo que eles exerçam seu processo de obsessão, de maldade para conosco. Devemos devolver esse mal com o bem. Tá? E fazer um depósito, como diz Divaldo, na contabilidade divina, né? Nós já sabemos disso, estudamos isso. Vamos pedir perdão a eles e se eles não nos perdoarem, a gente deposita na conta divina. O dia que eles quiserem, eles fazem o saque. E vem em nossas, vem em nossas reuniões. Mas o melhor que tem como antídoto para as depressões é a nossa conduta moral, a nossa reforma íntima. É nós trabalharmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo. É cada dia nós procurar ser melhor do que o dia anterior. E isso realmente faz com que os nossos irmãos se convertam. Todos nós, não é para que a gente tenha medo não, mas todos nós aqui na Terra, nós temos os nossos obsessores. Salvo aqueles companheiros que reencarnaram por missão, por amor. Salvo a minoria de espíritos evoluídos que estão aí, mas a grande maioria de nós, espíritos mediana evolução, ainda no mundo onde que o mal prevalece em relação ao bem, todos nós temos os nossos desafetos. Temos encarnados. Imagina do outro lado. Não fomos flor, flor que se cheira. Hoje nós somos o melhor de todas as nossas existências de espíritos imortais. Né? Então está em nossa mão. Nos melhorar comove esses irmãos. Nos melhorar faz com que a nossa sintonia mental se eleve através do nosso pensamento de paz, de amor, de harmonia. O irmão religioso, que tem uma religião independente dela, qual seja, que tenha Deus, que tenha o Evangelho de Jesus, não importa,
ele fica num padrão vibratório elevado, ele consegue sair da sintonia desses irmãos e, ao mesmo tempo, adquirir saúde. Porque quem ora, quem procura fazer o bem, quem procura se melhorar, segrega mais hormônios do ânimo, né? Segrega mais hormônios que ativam o nosso sistema imunológico. Se não me falha a memória, se tiver algum médico aqui, alguém que saiba, pode falar, mas eu tenho quase certeza que a adrenalina, a serotonina, ela é segregada mais na nossa saliva. E já foi comprovado cientificamente, se não é a serotonina, é uma mina dessas. Mas tenho quase certeza que é a serotonina. Ela é segregada na nossa saliva. E o irmão que ora, que tem um pensamento de amor elevado, não é irmão que é santo não, que santo nenhum de nós somos. Mas é aquele que já procura se melhorar, fazer o bem, que tem uma religião, tem uma tarefa. No nosso caso, na casa espírita. Então, ele, mente sã, corpo são. Né? Então, os grandes beneficiados somos nós. Mas, voltando aqui, fizemos um pequeno parágrafo. Desânimo, falta de ânimo, desalento. Vamos analisar o ânimo. Ânimo vem do latim ânimos, espírito, alma, opinião, intenção. Estado de espírito, disposição, humor. Quem é animado, quem está de espírito, tem humor. Caráter que identifica uma pessoa, gênio, índole, temperamento. Pouco usado, alma e espírito, mas quem tem ânimo tem alma, tem espírito, né? Força moral, coragem, intenção, desejo, vontade, coragem. Agora vamos analisar as causas do desânimo. Como falamos, elas podem ser físicas, orgânicas e espirituais. Eu já adiantei, né? Mas nós vamos analisar esse tríplice aspecto. Nós só jogamos, consegui voltar. Nós jogamos para pensar, né? Será que todo o desânimo, toda a depressão, ela é só de ordem física ou é só de ordem espiritual ou orgânica? Ou são associados os dois? Né? Para ir pensando. Aí depois, mais daqui a pouquinho, quem quiser responder, pode ficar tranquilo, quem quiser participar. Então vamos lá. Olha lá. Esse irmão, no final do mês, chega no final do mês, ele não conseguiu pagar as contas, não conseguiu preencher os relatórios do patrão, né? Os funcionários dele não deram o retorno esperado, ele não conseguiu fazer tudo. Hoje foi um imposto de renda, né? Não conseguiu fazer a entrega no tempo do imposto de renda, coitado. Ele precisava de um dia de 40 horas. Ele está tranquilo? Não, né? Está meio estressado, né, coitado? Isso é um grande causador de desânimo, de depressão, estresse. Muitos de nós aqui gostaria que o dia, às vezes a gente gostaria que o dia realmente tivesse 30 horas, né? 40 horas, para a gente poder dar conta de tudo. Eu acho que se o dia tiver 50 horas, a gente vai querer mais. A gente nunca está meio que satisfeito, não? Quer sempre mais, mais e mais. Opa, desliguei. Fiz isso não. Liguei de novo. Então, vamos lá. Desequilíbrios hormonais. Causa física e orgânica do desânimo. A pessoa tem um determinado falta de hormônio, algum desequilíbrio, pode dar uma baixa no ânimo. Né? Baixou lá a serotonina, a noradrenalina, e fica realmente desalentado. O importante é não deixar que isso se enraize, né? Olha lá, como nós falamos, deficiência nutricional. O estresse da vida, o corre-corre da vida, a gente não come como deveria comer, não come a fruta que deveria comer, o legume, não tem certas substâncias que vai segregar esses hormônios, vai auxiliar, vai ter baixa nesses hormônios, vai ficar triste, desanimado, sem ser espiritual. Normal. Ela vai dizer aqui também, e depois Joana vai corroborar, que a falta de atividade física nossa, mas eu já ando tanto, vou para lá e para cá trabalhando, não, é atividade física mesmo, não é o excesso, né?
O excesso atrapalha os músculos, mas tudo com equilíbrio. Eu estou falando aqui, mas estou me puxando a orelha. Eu tenho que voltar a fazer exercício que eu não faço, né? A falta de atividade física é um componente para que a gente... a falta de exercício físico. Para que a gente caia no desânimo. A gente não tenha ânimo, não segrega essas substâncias. O organismo responde. E quando ele te manda uma tristeza, ele está te alertando, é um alerta, olha, vamos fazer alguma coisa aí. Aí você vai no médico, aí o médico inspirado, bem inspirado, fala, vai, um médico sério, né? Não estamos falando mal dos médicos, mas o médico vai querer saber um pouquinho da vida da pessoa. Ah, trabalha muito, você não faz exercício, não está comendo direito? Não, você tem que ter exercício físico, tem que ter essa coisa toda. A dor é importante para a gente também, que a dor nos mostra, ó, é um alerta para a gente se cuidar. É um alerta. O estresse, né? Eu estava falando com ela aqui que eu passei por um estresse, a coisa de uns 3 meses, 2 meses e pouco, grande. Graças a Deus que quem sentiu esse estresse foi o órgão maior do nosso corpo, que é a pele, né? Eu tive uma herpes zoster, até a marca aqui. Há muito tempo que eu não me estressava, mas eu não falei com ninguém. Eu somatizei aquilo para mim. Aí eu não tive um infarte, né? Nem derrame, eu tive um sinalzinho aqui, uma herpes zoster que cresceu, ela estava meio que interna, achei que era espinho espremido, aí ficou a marca, mas acho que era para ficar mesmo. Que de manhã eu acordo, vou no espelho, lavar o rosto, eu olho, hoje eu tenho que ficar calmo, independente do que aconteça. Então isso para mim foi bom, tá aqui, ó. Aqui, ó, bem no chakra, né? Então estresse, tudo na vida, no mundo aqui, a gente tem mais aflições do que qualquer coisa. Como é que eu vou encarar essas aflições? Negativamente ou positivamente? Ficando nervoso ou ficando calmo? A gente tem que ver isso. E o organismo responde, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, isso tudo está interligado com o nosso ser. Nosso organismo responde na hora. Joana de Angelis, na sua série psicológica, na psicologia transpessoal, da nossa querida mentora, ela faz a correlação de tipos de sentimentos e pensamentos que nós temos em relação a doenças que são ocasionadas por aquele sentimento que nós temos. É interessante estudar a Joana de Angelis. Quando ela diz lá que pensamentos de repetição, de ódio, de inconformação, de vingança, que decorre cânceres cerebrais, né? Pensamentos de ansiedade, sentimentos de ansiedade, de medo, que causam distúrbios gastrointestinais, úlceras, úlceras. Hoje a nossa ciência médica caminha a passos curtos, mas já caminha na descoberta e na aceitação que o nosso sentimento, a nossa forma de ser está intimamente ligada com as doenças. Que, na verdade, nós somos os causadores das nossas doenças. Porque mesmo que um vírus que esteja no ar, se eu não tiver necessidade de passar por aquela provação, ou eu tiver aquela vacina imunologicamente falando em mim, eu não vou passar por aqui. Então nós somos os grandes construtores da nossa saúde e da nossa doença. Está tudo em nós, na forma de ser, de encarar. A gente não consegue viver 24 horas por dia em contemplação. Não consegue. Nenhum de nós. Mas é algo que a gente precisa se vigiar. Eu digo por mim, a gente tem que se vigiar. E eu de coração, dou graças a Deus que eu tenho isso aqui, eu sempre olho. Eu vou no espelho e falo no banheiro, eu olhei, que bonitinho, está aqui, obrigado, Senhor. De coração, não é? É a hora que me lembra, você somatizou. E foi bravo. Foi um negócio bravo. Você somatizou por vários dias. Né? E a depressão. A depressão também se enquadra na obsessão, vamos falar mais à frente um pouquinho. Causadora do desânimo.
depressão. Do lado espiritual, nós colocamos de cara a obsessão. Comprometimentos ante a lei de ação e reação. Não? Já falamos no início a questão da obsessão. Muitos de nossos irmãos usam de várias técnicas para nos influenciar e conseguir, até certo ponto, os seus tentames, tá? Em relação a nós. Nós não passamos por aquilo que a gente não precisa passar, é certo. Mas a gente tem que estar vigiando, orando, vigiando. Nós temos que estar atento. Temos que fazer a nossa parte. A parte da caridade que começa conosco. Mas a obsessão espiritual, a grande técnica dos nossos irmãos é nos levar ao pensamento suicida. Aí é desforra. Falando simplesmente, são espíritos que estão desencarnados, que conviveram conosco no passado e que nós causamos mal para eles. Nós reencarnamos, eles não, estão no plano espiritual, né? É normal, não é para a gente ter medo, isso é normal. E estão no plano espiritual e estão vindo nos cobrar a nossa parte. Saber disso não é motivo que vai fazer com que a gente não caminhe, não. É motivo que vai fazer com que a gente ame mais, procure amar mais. E a doutrina espírita nos ajuda para isso. Então as obsessões, elas causam desânimo, causam a depressão. Elas nos levam a isso, né? Nas nossas reuniões mediúnicas, a gente comprova essa questão. Né? E quantos de nós já não fomos obsessores de outros irmãos? Né? No plano espiritual e até aqui na Terra. Às vezes a gente é obsessor de nós mesmos. Eu vou falar por mim, até antes de ser espírita, depois que eu me tornei espírita, eu melhorei um pouquinho. Já tem que melhorar muito. Mas quantas vezes a gente não se aceita? A gente quer, né, quer ter sempre mais, melhor. A gente quer ter, esquece de ser. E a gente acaba se auto-obsidiando, né? Existe a auto-obsessão, normal. E acaba se obsidiando e obsidiando o nosso irmão, né, que está junto com a gente. Então, o assunto de hoje, nós esquecemos de falar na introdução, ele é muito complexo. Eu não tenho a ousadia de querer falar tudo, né? Botar, não, é isso aqui, um ponto final aqui e pronto, é isso. Não, tem várias nuances, é um leque bem grande, né? Mas nesse leque, em cada ponta dele, tem que ter acima de tudo o amor. E nada melhor do que o Evangelho de Jesus, né? E o que o ensino de Jesus nos chama? Para fazer o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa infinitamente as faltas. Começa treinando, se não consegue perdoar, vai desculpando. Não se rotule de religioso, que às vezes eu posso estar aqui falando de certa forma bem, me expressando bem, e colocar um rótulo de espírita, mas o rótulo é por fora. E no meu fundo eu não ser espírita, não ser cristão. Entende? Posso estar falando bem aqui, saio aí, xingo os outros no trânsito, não é? Não me vigio. Então o Evangelho de Jesus é a caridade acima de tudo. Jesus é nosso maior exemplo, Jesus é modelo e guia. Se é modelo é para ser imitado, se é guia é para ser seguido. Não é orador espírita, não é o padre, não é o pastor. Existem padres maravilhosos, eu até conheço alguns pastores maravilhosos. Não são eles que devem ser seguidos e imitados, é Jesus. O Evangelho do Cristo Jesus é o maior médico dos médicos, o maior terapeuta dos terapeutas. Tinha um porquê dele não deixar nada escrito, né? O que vocês acham desse quadro? Alguém gostaria de dar alguma opinião? É o Russo de Petrópolis. Não.
Achei lindo. Achou lindo? Ó, olha só. Achou lindo. Eu também acho bonito. Plasticamente. Mas Tá doido, sem a sol. linguagem subliminar é outra. É. Tá faltando um solzinho. Ó, Tá faltando cor. cor, né? Tá faltando cor. Quem é desanimado, deprimido, vê tudo preto e branco, né? Não é? Mas a pessoa animada, essa pessoa que pode estar lá lamentando, triste da vida, né? Saiu de casa de manhã, o cachorro mordeu, o patrão brigou, deu tudo errado, bateu com o carro. Não fala muito, não. Então ele Baixa a sentou ali vibração, para tá tão curtir bom. aquela manhã, não? Para fazer uma prece, agradecer o russo, o fog petropolitano, né? O frio, né? Parece que aqui tem um lago, né? Olha lá, é um lago. Ela está contemplando lá o lago congelado, talvez tenha algumas crianças patinando no lago. Tudo é questão de como a gente está. Vocês concordam comigo? Faz sentido isso? Faz, porque num dia de sol, às vezes. Oi? Um dia bonito também, às vezes a gente não tá. Não está bem, está ruim, o dia está ruim. Num dia lindo de sol na praia mais linda do mundo, né? Nas praias do Rio que são maravilhosas, né? A pessoa vai olhar coisa ruim. Então isso depende. Hã? Vai falar que tá calor demais. Não é? Isso vai depender de nós. E a gente é meio assim, né? Se está muito calor, a gente reclama. Né? Aí não aguento mais. Aí se vem o frio que também é necessário, está ruim. Se não chove, reclama. Se chove muito, reclama, né? Então a gente é meio dúbio, né? Dúbio. Então, olha lá. Mas vamos ver aqui. Ele colocamos assim, ó, tristeza e desânimo sem motivo são sintomas da depressão. O desânimo é um grau, a tristeza num grau mais avançado dá o desânimo, que gera tristeza, são sinônimos, mas que se fixando causa depressão, é depressão. Ah, Mauro, mas então quer dizer que eu não posso ser triste nunca? Não. Quem aqui falar que às vezes não fica triste está mentindo. Mas pelo menos eu fico. É a mesma coisa que a pessoa falar assim que não tem sentimento de raiva, né? Não, eu tenho sentimento de raiva às vezes. Eu não posso ter sentimento de ódio, não é? Deixar a raiva se, né? Tomar corpo, criar raiz e passar a odiar. Mas o sentimento de raiva por alguma contrariedade ou por alguma coisa que o irmão faça, é natural a gente ter e é muito saudável a gente reconhecer que tem esse sentimento, assim como a tristeza. A gente tem que se reconhecer. Podemos ser tristes, sim, não podemos ter a tristeza, mas não ser triste, deixar que ela se fixe. Porque se isso está acontecendo, a gente tem que pedir ajuda. Ir na casa espírita, falar com a Andréia, com o Flávio, com os companheiros aqui na casa, tomar um passe, procurar um atendimento, ir no médico, fazer os exames de sangue para ver se os hormônios estão tudo certinho, né? Procurar ajuda psicológica, por que não? Ah, meu Deus, está acabando o tempo. Vamos lá. Então nós vamos trabalhar agora a visão de Joana de Ângeles nesse livro aqui. E a nossa edição foi a primeira edição de 2010, Vitória sobre a Depressão. Aí ela trabalha lá, causas da depressão, decorrência de problemas fisiológicos, que a gente colocou aqui. Enfermidades infecto-contagiosas e suas sequelas, golpes que produzem lesões cerebrais. A pessoa deu um golpe na cabeça, danificou determinada parte do cérebro, não vai segregar os hormônios, vai dar depressão, vai dar o desânimo. Natureza psicológica, ansiedade, medo, solidão, angústias por perdas de diversas expressões. Pode-se afirmar que a depressão é ocorrência que se manifesta como distúrbio do todo orgânico e resulta de problemas do quimismo neuronal, com falta de algum dos neuropeptídeos ou neurocomunicadores responsáveis pela alegria, o bem-estar, o afeto, tais como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, e por aí vai. Aprofundando-se, porém, a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental da área afetiva, Joana de Ângeles, é sensacional. Ela diz o seguinte: a doença se exterioriza em razão do doente.
Se a pessoa está com problema da depressão, ou qual doença for, mas a depressão a qual estamos trabalhando, é porque ela o espírito dela é doente. É em função dela. É em função das culpas mórbidas, é em função do livre-arbítrio que usou não corretamente. E todos nós aqui, de certa forma, estamos carpindo o nosso passado dessa existência e de outras. Todos nós estamos nos ajustando com as leis morais que estão em nós, com as leis de Deus. Todos nós somos doentes espirituais, estamos nos reeducando, estamos nos melhorando. Hoje aqui a nossa reunião é de cura moral, porque a gente precisa, né? Em razão do doente, que é sempre o espírito reencarnado em processo de reequilíbrio dos delitos anteriores praticados. 2 minutos. Pode mais um pouquinho, não. 2 minutos a mais? Não, Tá. pode. Desse modo, eu vou até às 10. Desse modo, quase todas as terapêuticas, quase todos os tratamentos da atualidade, contribuindo para o reajustamento das neurocomunicações através dos medicamentos eficientes, é necessário medicamento, precisamos tomar o medicamento. As nossas casas espíritas recebem muitos irmãos assim nessa condição de depressão. E a orientação que nós damos é que ele deve ter o atendimento médico, o tratamento médico com psiquiatra, o atendimento psicológico, psicanalítico, deve tomar o remédio, tem que tomar. E nós, espíritas, o espiritismo, fazer o uso da terapêutica espírita, do tratamento espírita, que é o passe, a água fluidificada, é o nome na reunião mediúnica, é o trabalho do bem quando a pessoa pode, quando a pessoa tem condições de vir, né? Evangelho no lar, né? Evangelho no lar. Incontáveis propostas de libertação do paciente devem ter em vista a recomposição moral e espiritual do mesmo. Entende? Os estudos da doutrina espírita, o estudo do espiritismo é fundamental à sua compreensão. Esse entendimento, essa visão. Para se terem uma ideia do que nós vamos dizer, existem obras na doutrina que agora a nossa ciência começa a engatinhar no seu entendimento mais aprofundado. Uma delas está muito ainda engatinhando, mesmo com alguns espíritas como o Dr. Sérgio Felipe e outros mais, é a Evolução em 2 Mundos de André Luiz. É uma delas. Não? O Espiritismo é uma doutrina que atemporal, mas que está à frente dos nossos tempos. O Espiritismo não será ultrapassado. Tá? A depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. Aí nós temos a doutrina espírita, né, nos apontando as causas, a natureza espiritual dos transtornos obsessivos, da depressão, enfim, né? Essas questões que nós estamos estudando. Os clássicos da doutrina, como André Luiz, também Manuel Filomeno de Miranda, espírito, por Divaldo Pereira Franco, médium, nos ajuda muito também. Aí eu pergunto novamente, temos assim causas de natureza material e espiritual da depressão? Quem acha que não? Que bom, todos concordam. Temos sim. Olha o que Joana diz. Podemos mesmo asseverar que na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual. É o ponto de partida, é causa de natureza espiritual, na maioria. Porém, ela coloca lá,
ou após desencadeada pelos fenômenos orgânicos, físicos, né? Esses que nós tratamos, psicológicos. Torna-se mais complexa em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas, ou seja, os nossos irmãos aproveitam esse nosso estado, não foi desencadeado espiritualmente falando, mas aproveita o nosso estado de fraqueza, de baixa, de padrão vibratório para instalar o processo de obsessão. E o tratamento? Como é que seria? Da depressão, da obsessão. Como falamos, recursos da medicina, o remédio, a psicologia, né? Frequência, no nosso caso, a casa espírita, as palestras. Muitos de nós aqui não precisa nem tomar passe, porque já foi abraçado, já foi auscultado pela espiritualidade. Mas se quiser tomar novamente, não tem problema. Pode tomar, não vai ser o papapasse. Mas muitos de nós já foi atendido. E de acordo com o nosso merecimento, nós somos atendidos em doenças que nem sabemos ter, que não vieram para o corpo físico, ficaram no campo espiritual, perispiritual. Estudos doutrinários, passes, água frutificada, trabalho no bem, podemos incluir o nome nas reuniões mediúnicas, o nomezinho que se coloca na caixinha, aqui tem a caixinha, às vezes a pessoa, não, mas os espíritos sabem da minha necessidade. Não sabem, mas a gente tem que pedir, né? Tem uma história de Divaldo que ele não pediu, que ele foi chamado a atenção pelo Bezerra, né? Não vamos contar que não vai dar tempo. Mas ele reclamou, você sabe que eu estou doente, com dor de cabeça. E não veio me atender, daí estava o Bezerra e a irmã Sheila. Aí o Bezerra falou, mas você não pediu, Divaldo? A gente tem que pedir. E o nomezinho na caixinha de oração, de saúde, de vibrações, faz a diferença. Quantos irmãos obsessores nossos são atendidos porque a gente escreveu lá o nomezinho, botou o endereço, do desencarnado nosso, né? Prece, culto do Evangelho no lar, leitura nobre, estudar as obras da doutrina, e outras obras boas também, né? E trabalha no bem, acima de tudo trabalha no bem. Mas, sobretudo, a reforma íntima. A gente se melhorar. Porque todos nós ainda somos orgulhosos, egoístas, temos as nossas dificuldades. Procurar nos reconhecer. Reconhecer. Esse é um grande desafio. E dá tempo a gente fechar com... Dá, né? Nunca mais vão me chamar. Não foi disciplinado. Aqui, ó. Então, para a gente fechar, e cada um de nós leva consigo no seu íntimo, o que a mentora Joana de Ângeles diz nessa obra, em relação ao desânimo. Olha que clareza. Ela fala, tóxico, imobilizador, o desânimo se insinua suavemente, dominando as reservas da coragem e submetendo o combatente à sua ação perturbadora. Instala-se pouco a pouco e pouco, inspirando pessimismo e mal-estar, que se agrava qual invasor que conquista, passo a passo, os espaços abandonados à sua frente. O desânimo é inimigo covarde que ceifa mais vidas do que o câncer. Jesus. Inimigo covarde que ceifa mais vidas do que o câncer. Pelos resultados que obtém na economia do comportamento humano. Quando sentires a insinuação do desânimo, ciciando-te falsos motivos para que abandones a luta, ou que deixe para depois, ou a desconsideres, tem cuidado. Usa a razão e expulsa-o da casa mental. Às vezes, se te apresenta como condição de mágoa defluente de qualquer incompreensão sofrida, e noutras ocasiões, em forma de exaustão de forças, que deves superar mediante mudança de atitude mental e de atividade física. Sair de cena, né? Buscar uma praia, um passeio no campo, buscar uma atividade física.
A marcha do tempo é inexorável, ninguém segura o tempo. De qualquer forma, as horas se sucedem. Utiliza-as de maneira condigna, mesmo que a peso de sacrifícios. Quando transpuseres a barreira da dificuldade, constatarás a vantagem de haver perseverado, descobrindo-te rico de paz, em face dos tesouros de amor e realização que adquiriste. Motivo algum deve servir de apoio para o desânimo. E ela conclui: tudo na vida constitui convite para o avanço e a conquista de valores, na harmonia e na glória do bem. Muita paz a todos, obrigado pelo carinho, que Deus nos abençoe.